Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Inside Porto. O programa de hoje começa com uma peça sobre grafites, por isso mesmo a nossa repórter Fabiana Batista andou pela cidade do Porto à procura destas obras que tentam ser cada vez mais uma forma de arte. As ruas do Porto têm vindo a ser o palco de vários artistas que se expressam através do desenho. O grafite é uma arte de rua caracterizada por desenhos em locais públicos. Os prédios abandonados são os alvos preferidos destes artistas que dão a ver a cidade invicta com outros olhos. Eu, à beira da minha casa, tenho um muro que estava sempre cheio de grafites, por acaso, e eles decidiram contratar uns tipos profissionais para fazerem lá uns desenhos e não só umas tags. Mas quando são coisas bem feitas, bem pensadas, acho que sou completamente a favor. Apesar de muitas vezes não serem consensuais, algumas pessoas olham para os grafites como uma nova forma de arte. Não acho que seja considerado poluição urbana, nem nada disso. Acho que um grafite pode ser bem feito e pode ser considerado arte normalmente, e acho que é bem feito, como temos aqui alguns exemplos nesta rua, que são espetaculares, e é de admirar e não de dizer o contrário, que é crime ou o que é. Mas também é preciso saber fazê-los, não só escrever nomes ou por aí adiante. A arte do grafite tem evoluído ao longo dos tempos, tornando-se uma realidade nos espaços comuns urbanos. Estará o teatro cada vez mais afastado dos jovens portugueses? Assinalando o Dia Mundial do Teatro, o nosso repórter Paulo Moreira foi ao encontro da encenadora Sofia Pereira, que nos deu a sua opinião acerca do teatro em Portugal. O gosto pelo teatro surge em Sofia quando era muito nova e se torna numa espectadora atenta. Ainda na adolescência, descobre o que é estar em palco. Ser atriz despertou sempre em mim aquela curiosidade de como é que seria. Será que eu tinha alguma inibição em palco? Será que não tinha? Como é que era quando nós sentíssemos que estava uma sala cheia a olhar para nós? Como é que era viver a vida de outras personagens? Houve sempre essa curiosidade até eu experimentar e ficar totalmente apaixonada. As várias experiências e formação na área da representação, do cinema e do audiovisual levaram-no ao passo seguinte, a encenação. Se muitas vezes estava por trás da câmara, sabia perfeitamente o que é que o ator estava a pensar, para onde é que o ator estava a olhar, porque também já tinha, noutra altura, estado à frente da câmara, já tinha experimentado a realização e sabia que havia ali uma certa empatia entre o teatro, o cinema, a televisão. A convite da Junta Freguesia de Alfena, Sofia encena a primeira peça de sua autoria, Mundo à Parte. Apesar do sucesso, a jovem encenadora não esconde as dificuldades. Mundo à Parte foi uma peça que já fiz com este grupo de teatro que estou agora. Foi uma peça sobre loucos, passava-se num manicômio e cada pessoa tinha uma doença, uma particularidade diferente. Eram 23 pessoas em palco, não foi totalmente fácil, deu mesmo muito que fazer, tirou-me o sono. E coordenar 23 pessoas em palco não é de todo fácil, mas depois as coisas foram-se dando e eles são um grupo maravilhoso e disciplinado e conseguiram facilmente responder às minhas expectativas. Fizemos um sucesso na mostra de teatro porque tivemos sala cheia, fizemos reposição e ainda hoje há pessoas a perguntar quando é que voltamos a repor o Mundo à Parte. Além da componente lúdica, o teatro é também uma forma de aprendizagem. No entanto, na opinião de Sofia, existem em Portugal déficits na cultura e no teatro que não se verificam noutros países. É mau em todo o país, acho que no Porto ainda mais. Acho que está tudo... O pouco que há está centralizado em Lisboa. O teatro ainda não chega a toda a gente como deveria. E quem diz teatro diz a música, a dança, a cultura em si. Acho que se está a perder. E principalmente nestes últimos anos, a crise fez-se sentir aí também. Se as pessoas tiverem de escolher entre alguma coisa e as idas ao teatro, então se calhar as idas ao teatro também ficam um bocadinho de lado. Na opinião da jovem encenadora, o teatro deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas, pois no palco também se valoriza o lado mais humano e o respeito pelo próximo. Eu costumo dizer que o teatro é um ginásio físico e mental. No teatro, além de aprendermos muita coisa e de ser para mim um expoente máximo dentro da cultura, descontraímos, fazemos exercícios, esquecemos do mundo lá fora e ajuda-nos a construir enquanto ser humano, ajuda-nos a crescer, a respeitar os outros. Eu acho que se nós tivéssemos teatro nas escolas, se calhar havia menos casos de bullying. Enquanto pseudo-atores, nós sabemos
quando é que a nossa liberdade começa, quando é que a nossa liberdade termina. O desafio atual da encenadora é a peça Pode Ser Que Seja Só o Padeiro Lá Fora, uma adaptação de uma peça brasileira onde Sofia dirige 7 atores em palco, na Sala de Artes de Valongo. Abrimos agora a nossa agenda cultural. Aqui vamos falar do que mais importante aconteceu e está para acontecer no mundo das artes. Começamos então com o concerto de Rita Guerra. Ela vai regressar hoje ao Coliseu do Porto. A cantora sobe hoje ao palco para apresentar as canções do mais recente disco Volta e os grandes sucessos de uma carreira de 30 anos. Os preços variam entre os 12,5 e os 25 euros. Estreou ontem o filme Home, A Minha Casa. Esta produção da DreamWorks retrata a invasão dos excessivamente confiantes Bove, uma raça alienígena em busca de um novo local ao qual chamar lar. Todos os humanos são prontamente realocados, assim é que é, enquanto os Bove se atarefam com a reorganização do planeta. Mas quando Tip, uma miúda cheia de recursos, consegue escapar à captura, ela dá consigo como cúmplice, ainda que acidental, de um Bove banido chamado O. Os dois fugitivos apercebem-se que há muito mais em jogo do que o simples relacionamento intergaláctico e embarcam na viagem das suas vidas. Já sabe, para ficar a saber o fim desta viagem alucinante, terá mesmo de ver o filme nos cinemas. É já no dia 2 de abril que estreia o 7º filme da saga Velocidade Furiosa. No regresso do imparável franchise, Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson lideram o elenco de Velocidade Furiosa 7. Em entrevista à Variety, Vin Diesel afirmou que o estúdio Universal vai ter o maior filme da sua história com Velocidade Furiosa 7. O ator disse ainda que provavelmente este vai ganhar o Oscar de melhor filme, a não ser que os Oscars não queiram ser mais relevantes. A indústria prevê que este capítulo vai ter a maior estreia nas salas de cinema de toda a saga, impulsionado pelas boas críticas e a oportunidade para os fãs celebrarem o último filme de Paul Walker. You Love Me, You Love Me Not é uma exposição internacional que propõe um discurso que equaciona social e politicamente o amor, a identidade e o território e que se singulariza pela inclusão de importantes nomes da arte contemporânea, mas também por refletir de forma crítica e pungente a filiação da arte africana neste universo. Propõem-se percursos da produção artística africana com forte incidência na história recente que refletem sobre afetos e sobre questões sociopolíticas. Esta exposição está disponível até 17 de maio na Galeria Municipal Almeida Garrett. Rebel Heart é o 13º álbum de estúdio da cantora norte-americana Madonna. Com 33 anos de carreira, a cantora viu em fevereiro deste ano quase 30 canções disponibilizadas ilegalmente em versão demo na internet. Facto que desagradou a compositora e que a levou a antecipar o lançamento do álbum. O mais recente projeto de Madonna revela os dois lados da cantora, o rebelde e o romântico, tendo como capa o rosto da protagonista enrolado em fios pretos, tornando-se popular nos meios de comunicação social. A arte e a cultura são cada vez mais uma aposta na nossa sociedade. Desta forma, a nossa repórter Catarina Aranha esteve à conversa com o professor Eduardo Paz Barroso, onde analisaram a oferta cultural da cidade do Porto. Doutorado em Ciências da Comunicação e licenciado em Filosofia, Eduardo Paz Barroso escreve e investiga sobre análise dos mídias, literatura, cinema e artes plásticas. Jornalista desde 1980, Eduardo Paz Barroso já trabalhou em vários órgãos de comunicação social, especializou-se em questões culturais e artísticas e foi o primeiro diretor do Teatro Nacional de São João. Atualmente é professor catedrático da Universidade de Fernando Pessoa e é o diretor do Coliseu do Porto. Bom dia, professor. Olá, Antes bom de dia. mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Recentemente foi eleito diretor do Coliseu do Porto, que à partida é um ícone de cultura. Na sua opinião,
em que medida é que o Coliseu enriquece a cidade do Porto a nível cultural e artístico? Bom, o Coliseu do Porto é um dos símbolos da cidade e da região. É um edifício que, do ponto de vista patrimonial e arquitetónico, é um ícone daquilo que é o modernismo na arquitetura portuguesa, mas é também uma casa cheia de memórias e de ressonâncias, e o grande problema com que se defronta um equipamento desta natureza é, por um lado, manter um nível de sucesso que alcançou ao longo de anos sucessivos e, por outro, renovar-se e abrir-se à realidade, aos gostos, aos desejos e às expectativas das novas gerações. E é um pouco na conciliação entre o passado e o presente, mas pensando que o presente é já uma forma de fazer e de construir o futuro, que o Coliseu do Porto, agora refundado e enfrentando o enorme desafio de fazer parte ativa da agenda cultural e política da cidade e da região, vai voltar-se para a produção de atividades próprias no domínio da música, mas também no domínio de projetos educativos e, para sintetizar isto numa frase, fazer do Coliseu a Rua Coberta do Porto, uma casa de todos e para todos. Professor, durante aproximadamente estes 80 anos de existência do Coliseu, na sua opinião, qual é que foi o momento áureo do Coliseu? Bom, o grande momento glorioso das coisas é quando elas nascem. O Coliseu, sem entrarmos aqui em grandes pormenores, é um símbolo, quando surge, do dinamismo e da capacidade de iniciativa do Porto. Aqueles lugares aparentemente comuns que se dizem acerca do Porto, de ser uma cidade liberal e independente, profundamente democrática, mas ao mesmo tempo profundamente exigente e com uma espécie de apego singular ao trabalho, são coisas que aparentemente se desvalorizam com o tempo porque se tornam banalidades, mas há na cidade momentos e situações em que isso volta a estar presente, e a relação desse ser com esse estar é muito bem simbolizada em edifícios como o Coliseu do Porto. Naturalmente que um momento já que pertence à história, porque tem praticamente 20 anos, importante no Coliseu do Porto, foi o momento em que o Coliseu, símbolo da cidade, poderia ir parar às mãos de privados, tornar-se, portanto, um lugar de uma confissão religiosa e completamente desvirtuado dos seus fundamentos, dos seus propósitos e daquilo que era também a sua razão de ser mais íntima, que é proporcionar espetáculos, concertos e, sobretudo, ser uma espécie de praça da cidade. Da sua perspectiva, considera que a cidade do Porto tem elementos artísticos e culturais atrativos? Indiscutivelmente, a cidade do Porto é, para usar uma palavra assim um bocadinho compatível, enfim, com esta manhã de sol, é um verdadeiro viveiro de criatividade. Eu, a esse propósito, gostava de lembrar uma coisa que me parece muito curiosa. Quando nós fizemos e quando eu tive a responsabilidade de ser o primeiro diretor do Teatro Nacional São João, não havia palcos na cidade. Basicamente, a minha primeira atividade como programador artístico foi fazer uma programação muito diversificada, que tinha a ver naturalmente com o teatro, com uma perspectiva de teatro nacional, de teatro de repertório muito ligado à tradição e à escola do Teatro Nacional Dona Maria, que tinha, digamos, e tem esse enorme peso mítico de perpetuar a memória da senhora Amélia Rei Colasso, que foi, digamos, um dos grandes nomes da história do teatro português, mas, por outro lado, era necessário responder a vários desafios na área da música, na área do jazz e numa área que hoje tem uma grande vivacidade no Porto por via do Teatro Municipal Rivoli, que é a área da dança contemporânea, que tem um público específico no Porto. E, na altura, o Teatro Nacional São João respondeu muito a esta necessidade de ser uma convergência de vários palcos. Porquê é que eu evoco isto? Porque hoje nós temos diferentes palcos, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua vocação, equipamentos culturais absolutamente determinantes na vida da cidade, como a Fundação de Serralves, que tem eles próprios incorporados palcos com uma vocação muito específica, e o que hoje importa é falar de uma economia dos palcos. E, com toda a justiça, para se falar de uma economia dos palcos, também me parece ser de elementar constatação, perceber-se que há hoje uma atividade na cidade com uma discreta, mas eficaz coordenação por parte da autarquia e do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Porto, que tem tido muito essa vocação de articular as agendas da cidade.
Professor, como sabe, a cidade do Porto foi escolhida como destino turístico de eleição em 2014. O que é que nos tem a dizer sobre isso? Bom, a questão da cidade ser um destino turístico de eleição está muito ligado a uma ideia, acho eu, que cabe com uma luva perfeitamente ao Porto, que é a do passado dar presente ao futuro. Isto é, o Porto está cheio de história e de histórias. O Porto tem uma espécie de mitologia do granito que está muito bem tratada em algumas obras absolutamente incontornáveis para quem gosta de ler e para quem tem a paciência e a disciplina de ler e lendo encontrar-se um pouco a si próprio e às coisas de que gosta. Estou a pensar na Agostina, evidentemente, mas também estou a pensar, por exemplo, no Mário Cláudio, para dar dois exemplos marcantes de dois grandes escritores que significam o Porto, ou poderíamos, no caso da poesia, falar, sem sombra de dúvidas, do Eugênio de Andrade, e que são pessoas que falam do Porto como uma coisa, como um objeto, mas como um objeto que tem uma alma, e uma alma é aquilo que existe de mais enigmático na relação que nós estabelecemos com nós próprios e com os outros. E eu penso que é essa alma do Porto que faz dele um destino turístico de eleição. A grande questão do turismo, isso vê-se, por exemplo, com os estudantes Erasmus, isso vê-se muito aqui na faculdade, por via do trabalho que é feito pelas relações internacionais, está muito ligado à curiosidade, quem são os outros e quem somos nós. E esse é o grande segredo que faz com que o Porto também possa, nesse destino turístico, ser simultaneamente um destino de estudo. Quando falamos de turismo, falamos aqui de uma espécie de turismos, e os turismos são sempre infinitos, porque nós, de algum modo, somos pessoas infinitas. Finitas no tempo, mas infinitas na nossa curiosidade e naquilo que podemos deixar aos outros que vêm depois de nós. Professor, vi que trouxe alguns livros da sua autoria. Muito bem. Quer falar um bocadinho sobre eles? É sempre difícil falar sobre os livros, mas eu vou pegar aqui, se calhar, em dois exemplos completamente diferentes. Um é o primeiro e único livro que eu editei nas edições aqui da Universidade de Fernando Pessoa, antes de fazer as minhas provas, algum tempo antes de fazer as minhas provas de agregação na Universidade da Beira Interior, e que tem este título um pouco, enfim, insólito para um livro teórico, que se chama A Locomotiva dos Sonhos. E depois tem um subtítulo, que é Crítica, Cinema e Arte Contemporânea. Porquê A Locomotiva dos Sonhos? Em primeiro lugar, porque aqui é uma evocação daquilo que é o momento fundador do cinema. Há pouco falávamos da importância que têm as coisas nascerem, e o momento fundador do cinema está ligado à célebre sessão dos irmãos Lumière no Café de la Paix, em Paris, que faz com que a surpresa de uma locomotiva a entrar, digamos, de uma forma não real, por um espaço onde estavam pessoas numa situação de desejo, façam um espetáculo sem precedentes, as leva a confundir a realidade com a ilusão. E essa grande questão, que é a questão do cinema, é uma questão estética por excelência, mas é uma questão profundamente contemporânea, transversal aos problemas do jornalismo, dos estudos mediáticos e aos problemas especificamente televisivos, que é de confundirmos a realidade com ficção e de percebermos em que medida é que é possível separar o real do ficcional. E este é um livro que articula um conjunto de textos que têm um pouco a ver com este tipo de questões. O segundo livro é um livro bastante diferente, é um livro mais literário, não tendo eu de todo a pretensão de ser um escritor, mas tendo, portanto, publicado alguma coisa nesse plano, e que sobretudo o trago não tanto para falar de mim como autor, porque não é de toda essa a minha pretensão, mas porque o livro como objeto é um objeto extremamente delicado, é um objeto artesanal, é um livro que tem uma série de desenhos originais feito por um pintor que é o Gerardo Brumester, e que tem aqui, digamos, um conjunto de ilustrações que têm muito a ver com o trabalho que ele faz. Portanto, é um livro que se chama Movimento Marítimo e que pega também, isto é, agarra referências da literatura de um autor que é um dos meus autores preferidos, o T.C. Eliot, que é um autor que, sendo um poeta por excelência moderno, de língua inglesa, também fala muito sobre o cinema. E uma vez que estamos a aproximar-nos cada vez mais da primavera, um dos mais célebres versos de um poema do Eliot que fala muito sobre cinema, porque na linguagem literária transpõe para ela a lógica da montagem cinematográfica, começa assim: Abril é o mais cruel dos meses, e isso é um desafio e uma proposta literária que eu deixo aqui a propósito deste movimento marítimo. Muito bem, professor. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. E pela sua simpatia.
Terminamos assim a entrevista com o professor Eduardo Paz Barroso, que nos deu a sua opinião sobre a situação cultural, artística e até mesmo turística da cidade do Porto. Por hoje é tudo, obrigado por nos ter acompanhado. O Inside Porto volta em abril. Podem seguir-nos na nossa página de Facebook em www.facebook.com/inside.porto. Também estamos no Twitter, Instagram e YouTube. Hoje despedimos-nos com a música que assinalou os 25 anos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e que é interpretada por 8 cantoras portuguesas, entre as quais Ana Bacalhau, Cuca Roseta e Gisela João. Este projeto tem como finalidade combater a violência doméstica. Mais que um problema pessoal, este é um problema que afeta todos. Até lá, tenham uma boa Páscoa. E promete que não vou. Estou cansada, chorei tanto outra vez, a pensar que hoje talvez haja paz, que o terror só vai não volta, que a tua mão não se fecha contra mim. Estou cansada, não há fim nesta demência ou ciência que preveja que me mates. E quem bate depois chora e promete que não mais